Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui hoje, continuando a nossa leitura bíblica, né? Estava nesse mesmo lugar, só que estava de manhãzinha, agora está à noite, né? Então não estranha não. Gente, se eu falar um pouco pausado também e sair algumas coisas erradas, não liga não, porque eu mexi no dente hoje, então minha língua está machucada. Então até conseguir ler bem aí, talvez demore um pouquinho. Tá bom? Mas vamos lá, já pega o link, já manda para alguém, já deixa seu joinha, já pega seu papel, sua caneta, e para que a gente possa começar, tá bom? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, obrigado por mais essa leitura, obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós temos, ó Deus, de desfrutar a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de vivenciar isso que nós estamos vivendo, Senhor. Continue falando conosco e ministrando o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? 1 Reis, capítulo 6. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zivi, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão construiu para o Senhor media 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. O pórtico da entrada do santuário tinha a largura do templo, que era de 9 metros, e avançava 4 metros e meio à frente do templo. Ele fez para o templo janelas com grades estreitas, junto às paredes do átrio principal e do santuário interior construiu uma estrutura em torno do edifício, no qual havia salas laterais. O andar inferior tinha 2 metros e 25 centímetros de largura. O andar intermediário tinha 2 metros e 70 centímetros e o terceiro andar tinha 3 metros e 15 centímetros. Ele fez saliências de apoio nas paredes externas do templo, de modo que não houve necessidade de perfurar as paredes. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. A entrada para o andar inferior ficava no lado sul do templo. Uma escada conduzia até o andar intermediário e dali ao terceiro. Assim, ele construiu o templo e o terminou, fazendo-lhe um forro com vigas e tábuas de cedro, e fez as salas laterais ao longo de todo o templo. Cada um tinha 2 metros e 25 centímetros de altura, e elas estavam ligadas ao templo por vigas de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: Quanto a este templo que você está construindo, se você conseguir seguir os meus decretos e executar os meus juízos e obedecer todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz ao seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Assim, Salomão concluiu a construção do templo, forrou as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, cobrindo-as desde o chão até o teto, e fez o soalho do templo com tábuas de pinho. Separou 9 metros na parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo, o átrio principal. Em frente dessa sala media 18 metros de comprimento. O interior do templo era de cedro com figuras entalhadas de frutos e flores abertas, tudo era de cedro, não se via pedra alguma. Preparou também o santuário interno no templo, para ali colocar
a Arca da Aliança do Senhor. O santuário interno tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Ele revestiu o interior de ouro puro e também revestiu de ouro o altar de cedro. Salomão cobriu o interior do templo de ouro puro e estendeu correntes de ouro em frente ao santuário interno, que também foi revestido de ouro. Assim, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. No santuário interno, ele esculpiu 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. As asas abertas dos querubins mediam 2,25 metros, 4,5 metros de ponta de uma asa à ponta da outra. Os 2 querubins tinham a mesma medida e a mesma forma. A altura de cada querubim era de 4,5 metros. Ele colocou os querubins com as asas abertas no santuário, no meio do santuário. Ele revestiu os querubins de ouro nas paredes ao redor do templo, tanto na parte interna como na externa. Ele esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Também revestiu de ouro os pisos, tanto na parte interna como na externa do templo. Essa parte também, algumas partes, na verdade, né, dessa descrição do templo, da construção, né, está em 2 Crônicas, no capítulo 3, tá bom? Vai até o versículo 14 de 2 Crônicas. Para a entrada do santuário interno, fez portas de oliveira com batentes de 5 lados, e nas portas de madeira de oliveira esculpiu querubins, tamareiras e flores abertas. Revestiu os querubins e as tamareiras de ouro batido. Também fez pilares de 4 lados, de madeira de oliveira para a entrada do templo. Fez também 2 portas de pinho, cada uma com 2 folhas que se articulavam por meio de dobradiça. Entalhou figuras de querubins, de tamareiras e flores abertas nas portas e as revestiu de ouro batido. E construiu o pátio interno com 3 camadas de pedra lavrada e uma viga de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv, no 4º ano, no mês de Bul, e o 8º mês do 11º ano. O templo foi terminado em todos os seus detalhes de acordo com as especificações. Salomão levou 7 anos para construí-lo. 1 Reis, capítulo 7. Salomão... Espera aí, gente, só um minuto. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio na floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro de cedro ficava sobre 45 vigas, 15 por fileira, que se apoiavam nas colunas. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na parte da frente, dispostas de 3 em 3, uma em frente à outra. Fez um pórtico de coluna de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isto é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o chão até o teto, e o palácio para sua moradia. No outro pátio tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como este para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo
até o grande pátio e do alicerce até o beiral foram feitas de pedra de qualidade superior, cortadas sob medida e desbastadas com uma serra de lados internos e externos. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4,5 metros, outras 3,60 metros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medida, e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedra lavrada e uma camada de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor com o seu pórtico. Agora a gente vai pular para o versículo 15, tá? Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8,10 metros de altura e 5,40 metros de altura, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2,25 metros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras, que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis do alto das colunas do pórtico tinham um formato de lírio, com 1,80 metros de altura. Nos capitéis das 2 colunas, acima da parte que tinha formato de taça, perto do conjunto de correntes, havia 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna sul e Boaz à coluna ao norte. Os capitéis no alto tinham forma de lírios e, assim, completou o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda, ao redor, havia 2 fileiras de frutos, de 5 em 5 centímetros, fundidas uma só peça com o tanque. O tanque ficava sob 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles, e as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. As espessuras do tanque eram de 4 dedos, a sua borda era como uma borda de um cálice, com uma flor de lírio. Sua capacidade era de 40.000 litros. Essa descrição também você vai encontrar em 2 Crônicas 4, do versículo 1 ao versículo 5. Continuando 1 Reis 7, a partir do versículo 27. Também fez 10 carrinhos de bronze, cada um tinha 1,80 metros de comprimento e de largura, 1,35 metros de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas nas laterais presas às armações. Nas placas entre as armações havia figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações, acima e abaixo dos leões e bois, haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. No lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura.
As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carros, e os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um de cada lado, cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de altura. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas em cada espaço disponível com granadas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos no mesmo molde e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez pias de bronze, cada uma com a capacidade de 800 litros, medindo 1 metro e 80 centímetros de diâmetro, uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos no lado sul do templo e 5 do lado norte. Pôs o tanque do lado sul no tanque sudoeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para a aspersão. Assim, Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 4 romãs que os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto, os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, e os jarros, as pás, as bacias de aspersão. Todos esses utensílios que Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeratã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar estes utensílios, eram tantos que o peso de bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também esses outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, o candelabro de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersões, as tigelas e os incensários, as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, isto é, o lugar santíssimo, e também para as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo o que seu pai havia consagrado e colocou junto aos tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. Isso também está em 2 Crônicas 4 e o 5 também. 1 Reis, capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão, por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é,
no lugar santíssimo e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca, cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas na frente do santuário interno, mas não de fora dele, e elas estão lá até hoje. Na arca havia só as duas tábuas de pedra de Moisés, que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez aliança com os israelitas, e depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construiu para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a assembléia de Israel que estava ali em pé e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu o que com a sua boca havia prometido a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construir o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus, nem embaixo da terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os seus servos que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpristes a tua promessa a teu servo Davi, meu pai. Com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de, em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito, agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo que os altos céus não podem conter-se, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que teu servo e que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão.
Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier a jurar diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e age. Julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo por ter pecado contra ti, voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traze-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltando para este lugar, invocar o teu nome, afastar-se do seu pecado, por o haver castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, para que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos, gafanhotos devastadores, e quando inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia foi feita por um israelita, ou por todo Israel, todo o povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus, o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro, que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouvirão acerca do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier e orar voltando para este templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e assim e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolhestes, e para o templo que construiu, em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecaram contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que o leve prisioneiro para a sua terra distante ou próxima, se eles caírem em si, na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal, e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti, de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os tiverem levado como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolhestes, para o templo que construí em honra ao teu nome. Então, desde os céus e o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faz com que os seus conquistadores tenham misericórdia deles, pois são o teu povo, a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha da fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que ouças sempre o que clamam a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra
para serem a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés. Quando tu, ó soberano Senhor, os nossos antepassados do Egito, quando tiraste os nossos antepassados do Egito. Aí a gente dá uma pausa e vai lá para Salmo 132, só o versículo 8 até o 10. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. Tu e a arca onde está o teu poder. Vista-se de retidão os seus sacerdotes. Cantem de alegria os seus fiéis, por amor ao teu servo Davi. Não rejeites o teu ungido. Voltando para 1 Reis, capítulo 8. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para os céus, pôs-se em pé e abençoou em alta voz toda a Assembleia de Israel, dizendo... Gente, essa oração de Salomão, ela também vai encontrar ela em 2 Crônicas, capítulo 6, e 2 Crônicas, capítulo 6 inteiro, ok? Voltando para 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Bendito seja o Senhor, que Deus de descanso a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone, e faça com que o coração nos volte para ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos os seus mandamentos, decretos e ordenanças, que deu aos nossos antepassados, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro. Mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, nosso Deus, para que viverem por seus decretos e obedecerem os seus mandamentos, como acontece hoje. E a gente vai parar por aqui, tá? Minha língua está bem ruim, está bem difícil, mas espero que você tenha conseguido compreender tudo aí. Tá ok? Que Deus te abençoe e até amanhã.